Boa noite, falando sobre Paulo Freire, por que ele é tão amado e odiado. Paulo Freire, o educador, nunca foi e nem se pretendeu unânime, seja nos corredores das universidades ou no campo político. Ainda assim, seu legado deve ser reconhecido por Thaís Ilhéu. Falando sobre Paulo Freire. Não podemos esquecer que ele é um escritor, um historiador brasileiro, Paulo Freire, muito querido no meio da educação brasileira. Nós ainda vamos continuar falando um pouquinho mais, é só o início, um pouquinho, porque ele é tão querido e porque ele é tão odiado. Preso e exilado durante a ditadura militar nos anos 60, Paulo Freire comentou em uma entrevista, em 1994, como a história molda os discursos e que ele já não era mais demonizado, como fora antes. A história é mesmo curiosa, já que nos últimos anos, o nome de Paulo Freire voltou às rodas de alguns setores da sociedade que veem no educador, que veem no educador um doutrinador e propagador do comunismo. Mas, afinal de contas, qual era a proposta de Freire para a educação? Por que ele é tão odiado por alguns e tão amados por outros? Qual será a dúvida, Por quê, Educação como prática de liberdade, Isso aí também é um dos métodos muito bons aplicado por Paulo Freire. De acordo com o biógrafo Sérgio Haddad, que em breve lançará um livro sobre a trajetória de Freire, o texto do inquérito divulgado logo depois que o educador partiu para o exílio afirmava que ele era um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos. Paulo Freire apoiava muito o meio da nossa educação. Essa frase diz muito sobre a metodologia de Paulo Freire e por que ela gerava tanto incômodo. O método tratava uma maneira de educar intrinsecamente ligada à vida cotidiana e por isso também à política. O educador era contra o que chamava de educação bancária, que colocava o professor como detentor do conhecimento e o aluno apenas como depositório para ensinar. De acordo com ele, Paulo Freire, era preciso partir da experiência do aluno e do que ele conhecia. Foi assim que um grupo de professores, sob sua liderança, a liderança de Paulo Freire, ensinou 300 adultos a ler e escrever em menos de 40 horas, na cidade de Angicos, em Rio Grande do Norte, em 1963. A metodologia envolvia ensinar os fonemas por meio de palavras que faziam parte do cotidiano dos trabalhadores, como tijolo, por exemplo, A alfabetização em massa inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que foi arquivado e nunca mais retomado depois do golpe de 1964. Falamos um pouquinho mais sobre Paulo Freire, um pouquinho odiado e um pouquinho querido, mas não deixa de ser o nosso historiador querido brasileiro. Beleza?